Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Antes de tudo, já deixa o seu gostei nesse vídeo e se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. Este vídeo eu irei mostrar para você que Jesus pregou sobre o inferno, sim, ou sobre a condenação eterna, sim. É muito importante esse assunto porque muitas pessoas pregam ou dizem que o inferno não é real, ou até mesmo algumas pessoas que dizem que o inferno é aqui nesse mundo e que Jesus não vai jogar ninguém, não vai condenar ninguém ao inferno. Primeira coisa, eu preciso falar que eu falo inferno porque é uma forma mais comum das pessoas entenderem. Mas quando eu falo inferno aqui nesse vídeo, eu estou falando sobre a condenação eterna, ou o lago de fogo e enxofre, tá? Aí talvez você me pergunta, mas não é a mesma coisa? Isso é um assunto para outro vídeo. Mas quando eu falar inferno aqui nesse vídeo, é lago de fogo ou condenação eterna. Então muitas pessoas dizem ou acreditam que Jesus não é capaz de condenar alguém eternamente pelaquilo que ele faz ou fez na sua vida. Porque se ele é amor, por que é que ele condenaria alguém eternamente a ser queimado pelo lago de fogo? Mas vamos ver o que a Bíblia diz. Jesus, ele fala sim várias vezes a respeito da condenação eterna. Vamos ver que passagens são essas. Eu separei 5 passagens bíblicas que falam a respeito da condenação eterna falado por Jesus. Porque às vezes quando a gente diz, a Bíblia fala, só que em outra passagem, as pessoas não dão muita credibilidade. Mas eu vou mostrar para você que Jesus, o próprio Jesus, falou sobre a condenação eterna. Antes mesmo de Jesus começar a pregar, começar a iniciar o seu ministério, João Batista já pregava sobre a condenação eterna. E dizia que aquele que viria depois dele, ou seja, Jesus, tinha poder para batizar com o Espírito Santo e com fogo. E tem na sua mão a pá, e limpará a sua eira e jogará, e ele tem poder para jogar no fogo eterno, o qual nunca se apagará. Então, desde antes mesmo de Jesus iniciar seu ministério, João Batista já falava a respeito disso. E Jesus ele vai falar sim várias vezes sobre a condenação eterna. Vamos lá. Primeiro texto que fala sobre a condenação eterna está lá em Mateus capítulo 5, versículo 22. Vamos ver o que diz. Mateus 5, 22 diz assim: Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que disser louco, será réu do fogo do inferno. Então aqui já é uma primeira passagem que Jesus ele menciona o fogo do inferno. Vamos lá. Próxima passagem, lá em Mateus capítulo 10, versículo 28. Vamos ver o que é que diz a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Mateus 10, 28, diz assim: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no fogo a alma e o corpo. Então, aqui Jesus está falando a respeito de temor. Ele diz, não temam aqueles que podem matar o seu corpo e não podem matar a sua alma. Ou seja, não tema aos homens, mas temei antes aquele que tem poder para fazer perecer o teu corpo e a tua alma no fogo do inferno. Então Jesus mais uma vez pregou a respeito do inferno. Ele disse tudo isso que a gente acabou de ler. A gente precisa temer a Deus. Não é ter medo de Deus,
mas a gente precisa temer a Ele, porque Ele tem poder para nos lançar lá, se a gente não obedecer os seus mandamentos. Mais uma passagem. Vamos lá em Mateus capítulo 13, versículo 41 ao 43. Diz assim: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então aqui ele está falando sobre a parábola do joio e do trigo, onde no fim dos tempos ele irá separar os bons dos ruins. E aqueles que não agradarem a Deus, aqueles que não forem aprovados por Deus, serão lançados na fornalha de fogo. E ele ainda diz: e ali haverá pranto e ranger de dentes. Mais uma passagem onde Jesus fala sobre a condenação eterna. Mateus, capítulo 22, versículo 12. Mateus 22, versículo 12 e 13, que diz assim: e disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mais uma vez Jesus fala sobre a condenação eterna, onde aquele que não agradar a Deus, ele está falando aqui na parábola das bodas, onde aquele que não quiser Deus na sua vida, porque Deus convida a todos para o servir, mas aqueles que não quiserem, ele vai lançar na fornalha de fogo ardente, o qual nunca se apagará. E mais uma palavra e última, onde Jesus fala sobre a condenação eterna, Mateus 25, 41. Mateus 25, 41 diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então aqui Jesus, falando sobre o juízo final, ele diz que naquele dia do juízo, ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então Jesus vai dizer para aqueles que não agradarem a ele ou não fizerem as obras que Deus nos ordenou: apartai-vos de mim para o fogo. Então, mais uma vez Jesus aqui confirma e ele fala sobre a condenação eterna. Então, esse evangelhozinho fácil de dizer que Jesus, ele não pregou sobre o inferno, que a gente não precisa pregar sobre o inferno para ganhar pessoas para ele, é um evangelho falso. Porque Jesus pregou sobre a condenação eterna, sim. É necessário a gente mostrar que existem dois caminhos. Existe o caminho de Deus e o caminho que leva à perdição. E se a gente disser apenas um lado, apenas o lado bonitinho da história, como a gente, se é que dá para entender dessa forma, a gente não vai agradar a Deus. A gente precisa mostrar para o mundo que como o céu existe, o inferno também existe. A condenação eterna também existe. Ah, mas se Deus é Deus de amor, por que é que ele vai condenar? Sabe por que Deus condenará aqueles que desagradarem a ele? Porque ele está dando oportunidade de todos servirem a ele de coração e alma. E mesmo assim, muitas pessoas vão o rejeitar e estão o rejeitando. E é por isso que naquele dia ele dirá: apartai-vos de mim. Porque ele deu a oportunidade de a gente chegar para ele, de a gente servir a ele, mesmo a gente não merecendo, mas ele nos deu a oportunidade. E se a gente rejeitar essa oportunidade, a gente está rejeitando o próprio Deus. Então, quando aqueles que serão lançados na condenação eterna, não é culpa de Deus,
é culpa dele mesmo, da pessoa em si, que rejeitou a Deus e os seus mandamentos. Amém? Então, quando alguém disser, que o inferno não existe, o inferno é aqui, ou que não se precisa pregar a respeito disso, não dê crédito, porque a palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira. Jesus pregou sim a respeito do inferno, a respeito da condenação eterna. Amém? Espero que eu tenha lhe ajudado, sanado a dúvida de alguns. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei, se inscreva no canal, deixe aqui nos comentários uma sugestão para um próximo vídeo. Que você sinta alguma curiosidade de alguma coisa, pergunte aqui embaixo, que com certeza eu vou fazer um vídeo a respeito desse assunto. Amém? Deus abençoe tua vida, fique com Ele e até a próxima, se assim Ele permitir.